E não é que o tricolor paulista também é campeão do mundo quando o assunto é design de uniforme? Hoje é quarta-feira, dia de atravessar o mundo e trucidar time gringo lá no Japão. Que a camisa tricolor é a mais bonita do mundo, isso os São Paulinos e até os não São Paulinos sabem, haja visto a premiação que o São Paulo recebeu recentemente. Mas fácil falar isso quando a camisa tá toda branca ali, imaculada. O grande desafio é você conseguir, nos tempos atuais, contemporâneos, modernos, em que o patrocinador é fundamental para cada equipe, criar um conjunto harmonioso que integre e valorize o patrocinador, mas também não descaracterize e não ofenda as tradições dos grandes clubes. O São Paulo já soube fazer isso muito bem. Então eu vou listar para vocês aqui 10 mantos tricolores que são incríveis, das camisas titulares e do uniforme número 2. Parceria BIC Adidas 1987. Essa camisa é um clássico para o torcedor São Paulino e também um clássico para o futebol brasileiro, por vários motivos. A questão da harmonia e composição dos elementos. Além de ser mais limpa do que o modelo atual, é óbvio, o logotipo retrô da Adidas é muito famoso e virou uma submarca da companhia que hoje faz para uma linha mais fashion. Mas o detalhe bastante interessante de ressaltar é a aplicação do logotipo do patrocinador master, no caso a fornecedora de canetas esferográficas BIC, que por ter um logo também um pouco mais racional, mais elegante, mesmo com uma aplicação considerada ligeiramente desproporcional, ficou bem integrada por dois motivos. Primeiro, hierarquia, ficar posicionada abaixo das listras e ter conquistado o São Paulino nesse sentido, e também pela aplicação monocromática em preto, dando harmonia e uma integridade visual importante. Na parte traseira vale ressaltar a tipografia que a Adidas utilizava em todos os times do futebol brasileiro, que se tornou um clássico, e uma pequena aplicaçãozinha também do logotipo bastante sutil e bem calcada de maneira criteriosa. O BIC também ocupando a parte superior, um pouco grande para levar um 10 com louvor, seria um pouco menor, sei lá, 25% da escala que foi aplicada, mas isso não tira em nenhum momento o mérito desse manto que de verdade é um clássico. 1988, parceria Coca-Cola Adidas. Essa definitivamente está dentro do imaginário coletivo e é um clássico tricolor. Foi usada por Raí no começo da sua jornada de sucesso dentro do São Paulo e tem vários detalhes de composição que são muito interessantes de ressaltar. Primeiro, embora a aplicação da marca de refrigerantes esteja aplicada acima das faixas, algo até então inédito, o cuidado e a sutileza, além da composição harmônica num eixo invisível, horizontal, alinhado com a marca da fornecedora de materiais esportivos, gerou uma composição harmônica muito feliz também pelo uso das cores. A ressaltar o uso das faixas mais grossas, que para mim também funciona bacana, eu gosto mais, e a aplicação do escudo menor dentro do uso da faixa, sem a ocupação inteira. Então você dá uma harmonia visual, tem uma delicadeza, e o outline em contorno preto que foi abolido, nesse caso aqui, como ficou muito sutil, tá bacana e vale a pena ser valorizado. Na parte traseira, o único senão é a questão do box, da aplicação da marca em negativo com box em vermelho. Eu faria uma inversão, fosse eu o designer que criasse essa peça, aplicando somente o logotipo da Coca-Cola em vermelho, sem o auxílio do box e 25% menor. O destaque da tipografia, que é um clássico do futebol brasileiro, a fonte original Adidas de 3 listas, que tinha muita legibilidade sintética e uma aplicação também bem sutil do logo. Definitivamente é um projeto com design e assinatura alemã. Parceria TAM Penalty 1993 e 1995. Uma camisa muito querida pelos São Paulinos também por conta da era de ouro que ainda abundava devido à quantidade enorme de títulos. Vários detalhes são interessantes de ressaltar. O uso da marca TAM, muito parecida com a da Coca-Cola que eu mostrei anteriormente, acima das faixas, mas sem ferir demais a camisa. Um patrocínio discreto, elegante e possível de ser utilizado. A fornecedora de materiais esportivos, embora não fosse a mesma, foi inteligente em adotar o mesmo critério de construção da Adidas no começo dos anos 90.
Embora essa camisa já faça parte da era dos tecidos sintéticos e se aproprie de marcas d'água, os critérios para a aprovação das camisas e a rigidez que o conselho tinha naquele período evitavam as aberrações que a gente vê hoje em dia. O escudo também está aplicado numa proporção mais adequada, tem um outline também, a gente não tem o uso das estrelas, o que é uma maravilha, e na parte traseira você tem o logotipo da TAM um pouco maior, que é fair, isso acontece também nos times europeus, mas um detalhe que também é muito importante de se ressaltar está na tipografia, que também, por ter um princípio de desenho mais racionalista e que faz referência direta ao emblema do clube, é muito querido pelos São Paulinos e marcou época por tudo isso que eu falei, por ter ganho tantos títulos importantes. Sem dúvida alguma, uma camisa que qualquer coleção de respeito precisa ter. Parceria Topzera LG 2005. Brincadeira, Topper e LG 2005. Para se sagrar campeão do mundo é preciso estar vestido a rigor. E esse, sem dúvida nenhuma, é um dos uniformes mais bonitos dos últimos 12 anos do tricolor paulista. Mas muito disso acontece também pelo criterioso e rígido manual de identidade visual que a entidade oferece aos seus associados quando vão disputar o título de campeão mundial. É óbvio, não dá para você contar com bom senso e a demanda com apelo comercial hoje em dia, ainda mais no futebol. Mas o fato é o seguinte, o logo do patrocinador foi alterado, ele tinha a opção de fazer a aplicação só numa cor, monocromático, ou a aplicação colorida. Como a aplicação colorida tinha uma cor magenta um pouco mais clara e isso não foi permitido, eles fizeram uma adaptação e utilizaram vermelho, coisa que a torcida tricolor adorou. Outra coisa, ficou aplicado abaixo da faixa, porque em termos de Mundial Interclubes, os times são tratados quase que como seleções pela FIFA. Eles têm um entendimento do espetáculo e do uniforme como um grande figurino. Tudo tem que estar harmonioso, porque na verdade é um grande produto. Outro fato importante e marcante está no uso da tipografia, que se não é nenhum primor do ponto de vista estético e de design, também não tem nenhum erro muito crasso e não é um desenho fraco ou pouco elaborado. Ele é simples, funcional e dá uma legibilidade importante, seja assistindo um jogo no Morumbi ou num estádio de arquitetura monumental, como também era o estádio de Tóquio, onde o tricolor se sagrou tricampeão do mundo. Mais alguns elementos para a gente enfatizar. O uso desses grafismos nas mangas, que, tudo bem, para uma abraçadeira de capitão pode até atrapalhar, mas harmonizavam com o desenho. As aplicações dos pets da FIFA, do torneio e também da bandeira do Brasil, enfatizando a nacionalidade e o tricolor como um representante legítimo do grande futebol brasileiro no mundo. 1992, parceria pênalti, primeiro título da Libertadores e Mundial do São Paulo Futebol Clube. Para mim e para muitos são paulinos, o melhor uniforme de toda a história do São Paulo em todos os tempos. Praticamente perfeito. Por tudo que envolve composição, uso das listas, posicionamento no peito, adequação para o contexto ou zeitgeist, o tempo daquele momento. O escudo está aplicado numa proporção super adequada no peito, nem tanto acima nem tanto abaixo, as faixas mais afinadas, um outline super leve para destacar o escudo em relação à aplicação sobre as faixas. Óbvio que você não tem aqui os patrocínios porque era uma regra e uma imposição da FIFA naquele momento. Você só poderia ter a marcação de um apoio no caso de materiais esportivos. A tipografia utilizada também era uma tipografia que partia de um desenho mais racionalista e geométrico, que tinha uma alusão direta com a estrutura do escudo. Outro detalhe importante de ressaltar é o uniforme como um todo. Os calções mais curtos do que a gente tem atualmente, mas também um pouco maiores do que a era Sócrates, apresentavam aquelas filetinhas ou as faixas verticais também, que era um item de identidade importante, principalmente nos anos 80. Além da aplicação do número frontal no calção em uma das partes, que já era uma exigência de melhor identificação do jogador em questão para esse tipo de torneio mundial que era disputado no Japão e, enfim, nem todos os times eram tão conhecidos, principalmente o São Paulo ali era um estreante. Até a composição dos meiões é harmônica, ou seja, o uniforme é sim um clássico e deveria servir de parâmetro para mesmo inovações que são feitas atualmente. Sem dúvida nenhuma, um golaço e para mim, como eu falei, o melhor uniforme do São Paulo até hoje. 1988, 1990, parceria entre Adidas e Coca-Cola.
para os uniformes número 2. Essa camisa, sem dúvida nenhuma, marcou a época por ter sido utilizada por Dom Dario Pereira, uma camisa que tem uma harmonia muito bonita e está no inconsciente coletivo também do tricolor, por ter sido uma camisa vitoriosa e ser quase que um clássico de uniforme número 2 por apresentar a gola vermelha, integrando com as listras e dando uma unidade. Ao mesmo tempo que você consegue ter a percepção da gola em V, ela meio que desaparece por não ter nenhum contorno e nenhuma marcação. A aplicação do logo da Coca-Cola aqui numa área de proteção em branco tá ok, de repente uma aplicação em branco com outline fosse mais agradável e deixasse o modelo ainda mais bonito, mas há de se dar um desconto até pelo tipo de tecnologia que não se tinha na época. O escudo, se vocês podem perceber, está aplicado na direção do coração, bem proporcional, pequenininho, dá legibilidade, todo mundo sabe identificar que é do São Paulo. Saberia até se o escudo não tivesse ali, mas enfim, o fato que ele está bem aplicado em destaque, sem berrar e também sem ser invisível. Na parte traseira, uma solução muito interessante que me agrada muito é o uso da tipografia ou das fontes ou do desenho dos números em branco. Talvez um outline aqui em preto valorizasse e desse mais legibilidade. A área de proteção para Coca-Cola aqui em branco se faz necessária por conta da questão de legibilidade e menor poluição visual. Um golaço, um uniforme que tem quase 30 anos, mas que é muito relevante até hoje. Parceria TAM-Adidas 1996. Se nos últimos anos, antes dessa transição e mudança novamente para um fornecedor de material esportivo, a Pennant não estava acertando muito o uniforme número 2, bastou entrar que a Adidas quis mostrar serviço e conseguiu sim desenvolver um uniforme muito bonito que ficou marcado também no inconsciente coletivo tricolor. Talvez um dos poucos que se salvem no período da década de 90, que, como eu falei anteriormente, foi bastante conturbado. Vamos destacar aqui a aplicação da padronagem das listas, que está bastante correta, ou seja, nas suas espessuras e na padronagem específica de cada coloração. O uso e aplicação da área de proteção da TAM funcionando como espaço negativo entre as listas brancas gera uma grid consistente de aplicação correta. O logotipo da TAM, como eu já falei anteriormente, ele é bastante bem resolvido, embora não seja nenhum primor do ponto de vista estético. Ele tem uma boa legibilidade, a tipografia não é nada mal e ele também tem as cores, felizmente, do São Paulo. Então você consegue integrar, dar destaque, botando numa área de proteção e ainda assim valorizá-lo enquanto patrocínio e apoiador do clube. Na parte traseira você tem uma área de proteção também para aplicação do logotipo do patrocínio. Talvez se reduzisse um pouco, 25% do tamanho, ficasse mais adequado. O único senão nessa camisa está em relação ao número que, embora que além de não ter um design tão bonito, eles também se apropriavam para poder dar mais destaque à aplicação dos símbolos do logo, símbolos ou elementos visuais do material de identidade do fornecedor de materiais esportivos, no caso a Adidas. Nessa época era muito comum você ter essa competição e essa logomania, essa quantidade de aplicações despropositada dos logos, tanto nas camisas quanto nos barramentos. Enfim, era meio que uma tentativa de tirar vantagem e ganhar mais área com esse tipo de informação. Então, assim, embora seja, de novo, uma camisa muito bacana e curtida pelo São Paulino, se tivesse alguém na equipe de comunicação ou de marketing dentro do clube que tivesse especialidade em design, muito provavelmente teria diminuído essa quantidade de logos aplicados, o que valorizaria não só a marca, mas também a camisa como um produto. 2005, Topzera LG, campeão do mundo novamente. Cara, é incrível, né? Mas parece que quando você vai ter um time que vai ser campeão, toda uma sinergia que envolve essa aura de vitória também acontece nos mínimos detalhes, como por exemplo o design, que é um fator determinante para valorizar também esse tipo de produto. Não à toa, esses dois uniformes, tanto o titular quanto esse reserva aqui, estão no inconsciente coletivo da massa são paulina. O que vale destacar aqui, que é bem bacana, é o fato de você fazer um uso de área de proteção um pouco como um tanto quanto incomum. Não é nem um outline e nem um quadradão, um retangulão como área de proteção. É um misto entre os dois, o que demanda um estudo bem importante de harmonia, composição, além do bom senso por parte do patrocinador para permitir que esse tipo de intervenção gráfica seja feita. Mas aqui no caso um golaço há de se valorizar quando os caras acertam também, o que deu para o conjunto todo uma harmonia bastante importante. Do lado esquerdo você também tem a aplicação do escudo, aqui já sem o outline, meio que integrando com uma faixa em branco.
O único senão fica por conta das estrelas, mas por outro lado elas estão aplicadas em contraste com as listras, o que dá legibilidade e garante que a informação esteja preservada. Na parte traseira, aqui sim você já tem o logotipo da LG aplicado com outline, ou seja, não houve preguiça por parte de quem desenvolveu o projeto e houve sim um cuidado em também fazer uma adaptação importante na parte traseira, além do uso da tipografia, que é uma fonte bem bonita, e a proteção em outline, em branco. Você faz o contorno mais grosso e mantém o branco preservado. Bacana, você faz uma alusão às tradições, dá um conjunto harmônico, preserva a legibilidade e também a integração entre todos os elementos que precisam constar nessa parte traseira da camisa. O único detalhe negativo de toda essa composição na parte de trás também é a reprodução do logotipo do material esportivo, em destaque, outline também com um peso muito importante, talvez até maior do que o nome dos jogadores, mas o fato é que essa camisa conquistou o mundo pela terceira vez e é muito querida pelos São Paulinos. 2009, parceria LG-Reebok. Simplicidade, sobriedade e respeito às cores tricolores é só o que a torcida tricolor implora para os criativos que desenvolvem os uniformes do time mais vitorioso do Brasil. A questão aqui muito importante de ser ressaltada é que, embora as mangas estejam preservadas em vermelho, você tem toda uma harmonia e composição dos elementos. De novo aqui o recurso do uso dos elementos de proteção da marca, no caso aqui em vermelho, em preto, para ressaltar o uso não da forma negativa, mas do vermelho do LG. Na parte traseira o mesmo princípio foi adotado, você tem um mix entre outline no contorno da bola do símbolo da LG e na área da tipografia uma extensão de área de proteção em preto que integra com essa parte traseira. Aqui se justifica uma área maior de proteção em vermelho porque você só tem uma cor para a aplicação dos nomes dos jogadores, os números das camisas e a reprodução do logotipo do fornecedor de materiais esportivos. O único senão que daria para esse modelo ganhar um 10 está no, novamente, exagero em aplicação dos símbolos e logotipos dos fornecedores. Na época, de novo, um critério que parecia ter sido extinto, mas que voltou com tudo. Essa quantidade de logotipos poluía demais a camisa e fazia com que ela competisse consigo mesma. Mais perto do que é feito hoje em dia, sem dúvida, essa camisa tem que ser usada como um exemplo de um trabalho bem feito. 2014, parceria entre Penalty e Sam Toshiba. Elementos importantes que fazem essa composição ser topzera e muito adorada pelos São Paulinos. O uso do logotipo do patrocinador oficial em outline e na cor vermelha, além de ser muito bem resolvido, deveria ser um padrão oficial adotado como premissa básica. O escudo dessa vez foi aplicado da maneira correta, pode reparar aqui que as bordas estão bem feitas. E as estrelas, embora sejam um elemento de poluição visual, aqui estão encaixadas propositadamente entre as faixas, o que dá legibilidade e justifica o fato delas existirem. Ainda na parte frontal, para ganhar um 10, a aplicação do logotipo do fornecedor de materiais esportivos poderia ser feito somente com a aplicação do símbolo, mas como eles vinham de um redesign e esse símbolo ainda não estava tão palatável, tão conhecido por todo mundo, eles optaram por fazer uso da tipografia, o que não é terrível, mas poderia ter deixado o modelo mais elegante. Na parte traseira o mesmo princípio foi adotado, ou seja, o outline na área de proteção para o logo e agora em extensão, ao invés de somente sempre na frente, com mais destaque e peso, você tem a extensão sempre Toshiba na parte traseira, o que é um recurso interessante de se usar e que as marcas fazem pouco, mas eu particularmente acho interessante. A tipografia utilizada, embora não seja maravilhosa, também não era tão comprometedora. O uso do branco dava bastante legibilidade, embora você tivesse aí também a composição das marcas de apoio aplicadas dentro do símbolo e os outlines de proteção muito mais bacana e harmônico do que, por exemplo, você fazer uma área de proteção. Mas o grande fator que destaca essa camisa como um design verdadeiramente relevante dentro da história são paulina está no uso das listras, que estão aqui com um efeito de moiré, uma modernidade que até então era impensável dentro do contexto da rigidez do estatuto e que de longe você não tem a percepção exata, mas ao se aproximar você consegue perceber essa padronagem. É um recurso gráfico interessante que marca uma época, né, e que dá uma identidade muito importante para esse tipo de produto. Uma pena que o time não tenha sido campeão, performou até bem com a volta do Kaká nesse período, Luiz Fabiano, Ganso e outros jogadores, mas o Cruzeiro estava realmente papando tudo naquele período
e o São Paulo por pouco não ganhou o título, ficou em segundo lugar. Se tivesse sido campeão, fatalmente essa camisa teria mais destaque ainda nas galerias das camisas mais importantes do tricolor em todos os tempos. Galera, eu troquei de camisa para homenagear a camisa do São Paulo, uma das mais bonitas de todos os tempos, que o Terrore, Il Terrore Raí usava. Mas também tô aqui para agradecer a galera da Quatro Linhas, primeiro patrocinador do canal. Os caras têm umas camisas de design fodas, cara, que fazem alusão a grandes craques do passado e grandes times do passado. Essa aqui, ó, uma homenagem direta ao Botafogo, e ó, número 7, e você sabe quem, né? A gente tem o link aqui na descrição da Quatro Linhas. E também quero agradecer você, você que é a razão do canal existir. A gente já passou de mais de 8.000 views, já estamos com mais de 500 inscritos e o canal é feito para você. A gente já está respondendo as perguntas, você pode ver aqui ó, no vídeo do Golden State Warriors, as nossas redes sociais estão por aqui. E não se esqueça, toda quarta-feira, 11 da manhã, design e futebol de um jeito que ninguém explicou para você até hoje. Tô aqui com a camisa clássica do Tricolor, assinada pelo Terror do Morumbi. 11 da manhã, quarta-feira, design e esporte de um jeito que você nunca viu. Valeu!